Alguma vez você já sentiu seu coração sussurrando em uma linguagem que parece incompreensível? Aquele arrepio que percorre sua espinha quando você sabe no fundo do seu ser que chegou a hora de deixar alguém ir? Nos próximos minutos, vamos decifrar juntos esse código secreto que o universo envia. Quando uma relação, uma amizade ou um vínculo já não faz mais parte do seu caminho, pense por um momento. Quantas vezes você ignorou esses sinais? Aquela inquietação no estômago, aquele cansaço inexplicável depois de encontrar certa pessoa, aquela sensação de que algo simplesmente não se encaixa. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes de todos os tempos, tinha um nome para isso: a linguagem do inconsciente. E hoje vamos aprender a escutá-la. Jung descobriu algo revolucionário que mudou para sempre nossa compreensão da mente humana. Há um diálogo constante entre nosso consciente e nosso inconsciente. Quando ignoramos esse diálogo, quando fazemos ouvidos moucos a essas mensagens sutis, pagamos um preço muito alto. Um preço que se manifesta em forma de ansiedade, relações tóxicas, vidas inteiras, dedicadas a pessoas e situações que drenam nossa energia vital. Você já se perguntou por que se apega a relações que claramente não te nutrem mais? Jung explicava isso por meio do conceito de sombra, aquela parte de nós que contém tudo o que preferimos não ver, incluindo nosso medo do abandono, nossa baixa autoestima ou nossa dependência emocional. Quando nos recusamos a olhar para nossa sombra, acabamos projetando-a em nossas relações, criando padrões destrutivos que se repetem continuamente. O mundo atual é projetado para te manter desconectado da sua sabedoria interior, o barulho constante, as exigências sociais, a pressão para agradar a todos. Tudo conspira para que você ignore essa linguagem secreta que tenta te guiar. Mas neste momento, agora mesmo, você tem a oportunidade de começar a ouvir. Feche os olhos por um segundo, respire fundo e pergunte a si mesmo: alguém na minha vida que constantemente me faz sentir menos exausto, confuso ou simplesmente fora de lugar? Se a resposta for sim, seu inconsciente já está tentando se comunicar com você. Jung nos ensinou que cada relação em nossa vida é um espelho. As pessoas que atraímos refletem aspectos de nós mesmos, tanto os que reconhecemos quanto os que negamos. Quando uma relação se torna dolorosa, quando começa a consumir mais energia do que oferece, não é uma coincidência. É um convite para olhar para dentro, para descobrir qual parte de nós está pedindo para ser liberada. Sabe qual é o maior obstáculo para deixar alguém que já não pertence ao nosso caminho? Não é o amor, não é a história compartilhada, é o medo. O medo do desconhecido, da solidão, de enfrentar partes de nós que estivemos evitando. Jung chamava isso de resistência, essa força dentro de nós que se agarra ao familiar, mesmo quando o familiar está nos destruindo lentamente. Pense naquela relação que você sabe que precisa deixar ir. O que te mantém preso? É realmente amor ou é o conforto do conhecido? É uma conexão genuína ou é dependência emocional? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas, como dizia Jung, aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. O processo de deixar alguém começa muito antes da despedida física. Começa com a aceitação de que algo dentro de você já mudou, de que há uma parte de você que já seguiu em frente. Jung descrevia esse processo como individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, separado das expectativas dos outros, dos papéis sociais impostos e das relações que já não ressoam com sua verdade. Você se lembra da última vez que ficou em uma situação por muito mais tempo do que deveria?
Talvez fosse uma relação romântica que perdeu sua chama, uma amizade que se tornou unilateral ou até mesmo um trabalho que estava consumindo sua alma. Lembra como, depois de finalmente se libertar, você se perguntou por que demorou tanto? Essa clareza que vem depois não é por acaso, é o seu ser autêntico celebrando sua libertação. Jung nos ensinou que cada final é também um começo. Quando deixamos ir alguém que já não ressoa com nossa frequência atual, não estamos apenas fechando uma porta, estamos abrindo espaço para novas conexões, novas experiências e novas versões de nós mesmos. É o que ele chamava de morte e renascimento simbólicos. O processo pelo qual deixamos morrer aspectos de nossa identidade para que outros possam florescer. Agora, é importante esclarecer algo. Deixar alguém ir não significa odiar essa pessoa, nem negar a importância que ela teve em sua vida. Pelo contrário, Jung aconselhava a praticar a gratidão consciente, reconhecendo o papel que cada pessoa desempenhou em nosso crescimento, mesmo aquelas que nos causaram dor. Porque, como ele apontava muitas vezes, são nossas feridas mais profundas que nos levam às nossas maiores descobertas. Quando você entende que cada pessoa entra em sua vida para te ensinar algo sobre você mesmo, o processo de deixar ir se transforma. Não se trata mais de fugir de alguém tóxico ou negativo, mas de honrar o ciclo natural de conexão e separação que faz parte de toda a experiência humana. Jung descrevia isso como o fluxo natural da energia psíquica. Alguns vínculos são destinados a durar a vida toda, enquanto outros cumprem seu propósito em um tempo limitado. Como saber quando chegou esse momento? Quais são esses sinais secretos que o universo te envia? Jung identificou vários e quero compartilhar com você os mais poderosos. Primeiro sinal: a sincronicidade negativa. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que parecem ter um propósito. Quando uma relação está chegando ao seu fim natural, você começa a notar obstáculos mal entendidos constantes e planos que são cancelados no último minuto. O universo está criando distância onde você não ousa criá-la. Segundo sinal: o esgotamento energético. Jung falava da economia da libido. Nossa energia psíquica é limitada e deve ser investida com sabedoria. Se depois de interagir com alguém, você se sente constantemente drenado, confuso ou com um peso no peito, seu corpo está falando em uma linguagem que você não pode ignorar. Terceiro sinal: a intuição persistente. Jung considerava a intuição uma das funções fundamentais da psique humana. Não é paranoia, não é ansiedade. É aquela voz tranquila que sussurra que algo não está certo, que esse caminho já não é o seu. Quando essa voz se torna impossível de ignorar, é hora de ouvir. Quarto sinal: o desequilíbrio entre dar e receber. Na psicologia junguiana, toda relação saudável envolve uma troca equilibrada de energia. Quando você está constantemente dando mais do que recebe, quando suas necessidades são sempre secundárias, você está participando de um padrão que Jung identificava como autossacrifício neurótico, e é um sinal claro de que algo precisa mudar. Quinto sinal: a aparição de sonhos significativos. Jung foi pioneiro na análise dos sonhos como mensagens do inconsciente. Preste atenção. Se você começar a sonhar com despedidas, portas que se fecham, viagens solitárias ou versões libertadas de si mesmo, seu inconsciente está te preparando para uma mudança que sua mente consciente talvez ainda resista. E, finalmente, o sexto sinal, talvez o mais poderoso, a sensação de incongruência. Jung falava da máscara ou persona que todos usamos em nossas interações sociais.
Quando manter essa máscara com alguém se torna insuportavelmente pesado, quando você sente que não pode ser autêntico ou que está traindo sua verdade para manter a relação, chegou a hora de ser honesto consigo mesmo. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio vem quando você precisa agir de acordo com eles. E é aqui que muitos de nós ficamos paralisados, porque deixar alguém ir, especialmente alguém que foi uma parte importante de nossa vida, exige um tipo especial de coragem. Jung chamava isso de a coragem de ser imperfeito, a vontade de aceitar que você não pode agradar a todos, que não pode ser o que os outros esperam que você seja. Às vezes, para ser fiel a si mesmo, você precisa desapontar aqueles que ama. Esse é, talvez, o ato mais difícil de amor próprio. Lembra como você se sentiu na última vez que teve que se despedir de alguém? Aquele nó na garganta, aquela sensação de que está fazendo algo terrível, aquele impulso de voltar atrás, de se agarrar ao conhecido, mesmo que isso esteja te machucando. Jung descrevia essa sensação como o limiar, esse espaço liminar entre o velho e o novo, entre o conhecido e o desconhecido. Ele nos assegurava que é nesse limiar desconfortável que a verdadeira transformação acontece. O que aconteceria se, por apenas um momento, você se permitisse imaginar sua vida sem essa relação que você sabe que precisa deixar ir? Como seria acordar todas as manhãs sem esse peso no peito? Como seria tomar decisões baseadas apenas no que é bom para você, não em como isso afetará essa pessoa? Que espaço se abriria em sua vida para novas conexões, novas paixões, novas formas de ser? Jung nos ensinou que a imaginação ativa é uma ferramenta poderosa de transformação. Então reserve um momento, feche os olhos se puder, visualize sua vida depois de ter deixado ir o que já não te serve. Sinta a leveza, a clareza, a liberdade. Esse exercício não é uma fantasia escapista. É, como Jung descrevia, ensaiar o futuro para manifestá-lo. O processo de deixar ir nem sempre é dramático, nem sempre envolve confrontos tensos ou lágrimas devastadoras. Às vezes, deixar ir é tão simples quanto parar de tentar, parar de iniciar conversas, parar de fazer planos, parar de priorizar quem te mostrou consistentemente que você não é uma prioridade. Jung chamava isso de retirada consciente da energia psíquica, a decisão deliberada de redirecionar sua energia emocional e mental para pessoas e situações que nutrem seu crescimento. Não é um ato de vingança ou indiferença cruel, é um ato de autopreservação e, em última, análise de honestidade. Porque no final das contas não é cruel manter alguém em sua vida quando você já não pode oferecer sua presença plena e autêntica. Não é uma forma de engano fingir sentimentos ou conexões que já não existem com a mesma intensidade. Jung nos convidava a considerar que, às vezes, a maior gentileza que podemos oferecer a outro é a verdade, mesmo quando essa verdade implica uma despedida. Isso nos leva a uma das lições mais profundas de Jung sobre relações. A ideia de que cada vínculo significativo em nossa vida faz parte do nosso processo de individuação. Cada pessoa que nos marcou profundamente para o bem ou para o mal contribuiu para nos moldar. Foi um espelho, um catalisador, um mestre. E quando esse aprendizado se completa, quando essa lição particular foi integrada, é natural que os caminhos se separem. Jung comparava isso ao processo alquímico, dois elementos que se unem para criar algo novo e, em seguida, se transformam novamente. Esse entendimento nos permite deixar ir com gratidão em vez de ressentimento. Nos permite honrar o que foi, sem nos apegarmos ao que já não pode ser. Nos permite reconhecer que algumas pessoas são destinadas a serem capítulos, não a história inteira.
Mas e aquelas relações que parecem impossíveis de deixar ir? Aqueles vínculos que, apesar de todos os sinais, apesar de toda a dor, continuamos mantendo? Jung tinha uma explicação para isso também: o conceito de complexo. Um complexo, em termos de junguianos, é um grupo de pensamentos, sentimentos e memórias carregados emocionalmente que orbitam em torno de um tema central. O complexo de abandono, por exemplo, pode nos fazer apegar a relações prejudiciais por medo de ficarmos sozinhos. O complexo do Salvador pode nos manter presos a pessoas que constantemente precisam ser resgatadas. Identificar esses padrões não é fácil. Exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige que você se pergunte repetidamente: estou nessa relação porque ela realmente me nutre? Ou estou repetindo um padrão familiar? Me agarro a essa pessoa porque realmente a valorizo ou porque temo enfrentar partes de mim que estive evitando? Jung nos ensinou que a autenticidade é o caminho para a liberdade emocional. E a autenticidade começa com essas perguntas desconfortáveis, com esses olhares corajosos no espelho. O que aconteceria se você começasse a ver cada relação em sua vida como uma oportunidade para se conhecer melhor? Se em vez de se perguntar por que essa pessoa me trata assim, você se perguntasse: o que posso aprender sobre mim mesmo por meio dessa interação? Essa mudança de perspectiva é revolucionária, nos tira do papel de vítima e nos coloca no papel de estudante. Nos permite ver até mesmo as relações mais dolorosas como mestres valiosos. E, mais importante, nos capacita a decidir quando a lição terminou. Jung descrevia a vida como um processo constante de morte e renascimento psicológicos. Para que o novo floresça, o velho deve morrer. Para que novas relações entrem em nossa vida, devemos criar espaço, deixando ir aquelas que já cumpriram seu propósito. Isso não é crueldade, não é abandono. É o fluxo natural da energia vital, é respeitar o ciclo natural de todas as coisas, incluindo nossas conexões humanas. Lembra de alguma relação que você temia deixar ir, apenas para descobrir depois que aquele espaço vazio se encheu com algo muito mais alinhado com quem você é agora? Jung chamava isso de sincronicidade positiva, a forma como o universo responde quando nos alinhamos com nossa verdade interior. Imagine por um momento que cada relação em sua vida é como um cômodo na casa da sua alma. Alguns são espaçosos e cheios de luz, outros são escuros, opressivos, com ar viciado. Alguns foram construídos quando você era criança e já não se encaixam no adulto que você se tornou. A questão é, você continuará vivendo incômodos que já não te servem só porque teme o que pode estar lá fora? Jung nos convidava a sermos os arquitetos conscientes de nossa própria vida psíquica, a derrubar paredes quando necessário, a construir novos espaços, a ousar redesenhar constantemente o lar interior que habitamos. E esse processo começa com o ato corajoso de reconhecer quando uma relação já não faz parte do projeto. Agora, é importante esclarecer algo. Deixar alguém ir não significa necessariamente cortar todo o contato de forma abrupta ou dramática. Jung era um defensor do processo orgânico que permite que as coisas se desenvolvam naturalmente, respeitando o tempo e o espaço necessários para a transformação. Às vezes, deixar ir significa simplesmente mudar a natureza da relação, transformar uma amizade próxima em uma conexão mais periférica, converter uma relação romântica em uma amizade respeitosa, estabelecer limites claros onde antes não existiam. Jung chamava isso de renegociação do contrato psicológico, aquele acordo implícito que existe em toda a relação humana. Às vezes, o que precisamos não é uma ruptura total, mas uma nova versão do acordo que respeite quem nos tornamos.
Mas para que essa renegociação seja possível, ambas as partes devem estar dispostas a ver a verdade, a respeitar os novos limites, a honrar a mudança. E, infelizmente, nem todas as pessoas em nossa vida estão preparadas para isso. É aqui que enfrentamos, talvez, a decisão mais difícil. O que fazer quando alguém resiste a ser deixado ir? Quando não aceita os novos limites, quando se recusa a reconhecer que algo mudou fundamentalmente. Jung nos oferecia uma perspectiva compassiva, mas firme. Não podemos controlar as reações dos outros, apenas nossas próprias ações. Não podemos forçar os outros a entender ou aceitar nossas decisões. Só podemos ser honestos, claros e consistentes. Isso significa que, às vezes, o ato de deixar ir será unilateral. Às vezes, será você quem terá que estabelecer o limite e mantê-lo, mesmo diante da resistência, da manipulação emocional ou da incompreensão. Jung descrevia isso como o sacrifício necessário, a disposição de ser temporariamente mal interpretado pelo bem da sua integridade a longo prazo. Parece difícil? Mas como Jung nos lembrava constantemente, não há nascimento da consciência sem dor. O crescimento emocional nunca é confortável, a transformação nunca é indolor. Contudo, o custo de permanecer estagnado, de negar sua própria evolução, é infinitamente maior. Pense nas relações que te custaram deixar ir, mas que você finalmente liberou. Não é verdade que com o tempo você conseguiu ver claramente o que naquele momento parecia confuso? Que você conseguiu reconhecer padrões tóxicos que, enquanto estava imerso neles, pareciam normais? Jung chamava isso de a perspectiva da águia. Essa clareza que só vem quando nos elevamos acima da situação imediata. O tempo é um aliado poderoso no processo de deixar ir. Jung nos ensinou que a psique tem seu próprio ritmo, seu próprio calendário interno, que nem sempre coincide com nossas expectativas conscientes. Às vezes precisamos nos dar permissão para processar, para chorar, para sentir a perda completamente antes de podermos integrá-la e seguir em frente. Uma das maiores ironias que Jung observou em suas décadas de trabalho terapêutico foi que muitas vezes o que mais tememos perder é exatamente o que precisamos deixar ir para crescer. Aqueles trabalhos que odiamos, mas que nos dá segurança financeira. Aquela relação que nos mantém pequenos, mas que é familiar e previsível. Aqueles hábitos que nos prejudicam, mas que nos oferecem consolo temporário. Isso te soa familiar? Você reconhece em si mesmo essa tendência de se agarrar exatamente ao que está te limitando? Não se julgue por isso. Jung nos ensinou que esse paradoxo é uma parte fundamental da experiência humana. Ele a chamava de atenção dos opostos. Esse constante cabo de guerra entre o desejo de crescimento e o anseio por segurança. A boa notícia é que uma vez que você reconhece esse padrão, já deu o primeiro passo para transformá-lo. A consciência por si só é curativa. Como dizia Jung, até que você torne consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Imagine por um momento que sua vida é um jardim. Algumas relações são como flores belas que adicionam cor e beleza. Outras são como ervas daninhas que consomem recursos sem oferecer nada em troca. Outras ainda são como árvores que um dia deram frutos, mas agora estão secas. Jung nos convidaria a sermos jardineiros conscientes, a nutrir o que floresce, a podar o que está estagnado, a arrancar pela raiz o que é prejudicial. Esse trabalho de jardinagem emocional não é um evento único, mas uma prática constante. Jung o descrevia como o trabalho de uma vida, esse compromisso contínuo com seu próprio crescimento, com sua própria verdade, com seu próprio caminho. E é exatamente nesse ponto que muitos de nós paramos.
Porque deixar ir, verdadeiramente deixar ir, exige fé. Fé de que haverá mais amor te esperando do outro lado da despedida. Fé de que seu valor não depende de quem fica ou sai da sua vida. Fé de que você é forte o suficiente para enfrentar temporariamente o vazio. Jung chamava essa fé de confiança no processo, a compreensão profunda de que a psique está sempre buscando equilíbrio e plenitude, mesmo em meio ao caos e à perda. É confiar que o fim de uma relação não é o fim da sua capacidade de se conectar, de amar, de pertencer. Você consegue sentir essa confiança dentro de você. Consegue acessar essa sabedoria interior que sabe, mesmo quando sua mente duvida, que deixar ir o que já não te pertence é o ato mais amoroso que você pode fazer por si mesmo. Talvez você esteja se perguntando como sei se realmente devo deixar alguém ir ou se estou apenas fugindo de uma situação difícil. É uma pergunta importante e Jung nos ofereceu uma bússola interna para nos guiar. A integridade. Quando você age a partir da integridade, não está reagindo a partir do medo ou da raiva momentânea. Não está usando a separação como uma tática de manipulação ou como punição. Você está respondendo a uma verdade profunda que reconheceu dentro de si. Jung sugeria que nos fizéssemos estas perguntas. Essa decisão me aproxima mais do meu ser autêntico ou me afasta dele? Estou agindo a partir do meu centro ou da minha periferia? Essa escolha reflete quem eu aspiro ser ou é uma repetição de velhos padrões? A resposta nem sempre é imediatamente clara. Às vezes exige quietude, reflexão, até mesmo consulta com alguém de confiança que possa oferecer uma perspectiva objetiva. Jung valorizava enormemente o papel da comunidade em nosso processo de individuação. Esses amigos, mentores ou terapeutas podem nos ajudar a ver o que nós, a partir da nossa posição, não conseguimos perceber. É nessa comunidade que encontramos o apoio necessário para dar o passo que sabemos que devemos dar. Jung chamava isso de o container. Esse espaço seguro onde podemos ser vulneráveis, onde podemos admitir nossos medos, onde podemos ensaiar novas formas de ser. Se você está contemplando deixar ir uma relação significativa, considere quem faz parte do seu container. Quem pode te sustentar nos momentos difíceis? Quem pode te lembrar do seu valor quando você duvidar? Quem pode te oferecer perspectiva quando você se sentir perdido? E se você sente que não tem esse apoio agora, lembre-se de que pode começar a construí-lo. Jung acreditava firmemente no poder da comunidade intencional. Esses vínculos que criamos conscientemente, baseados em valores compartilhados e respeito mútuo. Às vezes, o próprio ato de deixar ir o que não te serve é o que cria espaço para que essas novas conexões entrem em sua vida. É um princípio universal que Jung observou repetidamente. A natureza aborrece o vazio. Quando você libera espaço energético e emocional, novas possibilidades emergem naturalmente. Pense em todas as pessoas extraordinárias que você ainda não conhece, todos os vínculos profundos que você ainda não formou, todos os aspectos de si mesmo que você ainda não explorou, porque sua energia estava investida em manter o que já não cresce. Jung nos lembrava constantemente que a vida é curta demais e preciosa demais para ser vivida pela metade. Que cada momento que passamos em relações que drenam nossa vitalidade é um momento que não estamos investindo em nosso verdadeiro propósito, e talvez essa seja a verdade mais importante de todas. Deixar ir quem já não pertence ao seu caminho não é apenas um ato de amor próprio, é um ato de integridade com seu propósito nesta vida. É reconhecer que seus dons, seus talentos, sua luz são valiosos demais para serem diluídos em relações que não os honram. Jung
Acreditava que cada um de nós vem a esta vida com um propósito único, o que ele chamava de mito pessoal. Essa história particular que só você pode viver, esse presente específico que só você pode oferecer ao mundo. E cada vez que você se mantém em situações que diminuem seu brilho, não é apenas sua felicidade pessoal que sofre, é sua contribuição para o todo. Não é incrível pensar que ao escolher a si mesmo, ao deixar ir o que já cumpriu seu propósito em sua vida, você está servindo não apenas ao seu próprio crescimento, mas também ao bem maior? Jung chamava isso de paradoxo do indivíduo e do coletivo. Essa verdade aparentemente contraditória de que nosso trabalho mais profundamente pessoal é também nosso presente mais valioso para o mundo. Então, enquanto você contempla essa relação, que sabe no fundo do seu coração, que precisa deixar ir, lembre-se de que não está sendo egoísta. Você não está falhando, você não está desistindo, você está ouvindo essa linguagem secreta da vida, esse sussurro da alma que te guia para a sua próxima evolução. E, embora o caminho possa parecer solitário às vezes, embora haja dias em que você duvide da sua decisão, lembre-se das palavras de Jung. Sua visão ficará clara somente quando você olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse despertar não é fácil, nem sempre é confortável, mas é o único caminho para uma vida vivida em plenitude. Para relações que reflitam quem você realmente é, não quem você acha que deve ser para ser amado. Pense nisso como um ato de fé em si mesmo, no seu próprio valor inerente, no seu direito fundamental de estar cercado por pessoas que te veem, te celebram e te apoiam em seu crescimento. Jung chamava isso de o ato supremo de autocuidado, aquele momento em que você decide que merece mais do que migalhas emocionais. Você merece banquetes de conexão autêntica e nutrição mútua. Eu te convido agora mesmo a identificar uma relação em sua vida que você sabe no fundo do seu ser que precisa deixar ir ou transformar. Pode ser uma relação romântica que perdeu sua essência, uma amizade que se tornou unilateral, um vínculo familiar que constantemente cruza seus limites, ou até mesmo uma relação com um aspecto de si mesmo que já não te serve, uma identidade ultrapassada, uma crença limitante, uma narrativa que você superou. Visualize essa relação. Sinta a energia que ela carrega, a forma como afeta seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. Ela te expande ou te contrai, te energiza ou te esgota, te aproxima da sua autenticidade ou te afasta dela. Agora imagine como seria deixar essa relação ir não a partir do ressentimento ou da raiva, mas da gratidão pelo que foi e da clareza sobre o que você precisa agora. Jung descrevia esse processo como liberação consciente. Esse ato deliberado de liberar o que já cumpriu seu propósito, honrando seu valor passado, enquanto reconhece que seu caminho agora segue em outra direção. Você consegue sentir a leveza que vem com essa liberação? Consegue imaginar a energia que se libera quando você não está mais constantemente tentando fazer funcionar algo que completou seu ciclo natural? Essa é a promessa que Jung nos faz, que do outro lado da despedida há um novo começo te esperando. Ao deixar ir o que já não ressoa com sua frequência atual, você cria um vazio sagrado onde o novo pode se manifestar. Ao honrar o ciclo natural das relações nascimento, crescimento, realização e liberação, você se alinha com o próprio fluxo da vida. Não é coincidência que você esteja ouvindo essas palavras neste exato momento. Jung falava muito sobre sincronicidade, esses momentos aparentemente casuais que têm um significado profundo. Se essa mensagem chegou até você, é porque alguma parte de você está pronta para ouvi-la.
Há alguma relação em sua vida que está pedindo para ser reavaliada, talvez até liberada? Confie nessa sabedoria interior. Confie nessa linguagem secreta que a vida está sussurrando para você. E lembre-se de que deixar ir um fracasso é um ato de profundo coragem e amor por si mesmo e pelo seu futuro. Antes de encerrar, quero te oferecer um pequeno ritual que Jung poderia ter recomendado para facilitar esse processo de liberação. Pegue uma folha de papel e escreva o nome da pessoa ou situação que você precisa deixar ir. Abaixo, escreva tudo o que essa relação te ensinou, o bom e o difícil. Reconheça os dons e as lições. Depois, a partir de um lugar de gratidão genuína, escreva uma carta de despedida. Você não precisa enviá-la. Isso é para você. É o que Jung chamava de diálogo ativo com o inconsciente, uma forma de tornar consciente o que você precisa processar para poder liberar. Quando sentir que expressou tudo o que precisava, você pode queimar o papel com segurança ou enterrá-lo na terra. Esse ato simbólico envia uma mensagem poderosa ao seu inconsciente. Você está pronto para seguir em frente. Jung acreditava firmemente no poder dos rituais como pontes entre nosso mundo consciente e o inconsciente. Esse simples ato pode catalisar uma profunda mudança interna. Lembre-se de que deixar alguém ir acontece da noite para o dia. É um processo, não um evento. Haverá dias bons e dias difíceis, momentos de clareza cristalina e momentos de dúvida. Jung nos ensinou que a verdadeira integração não é linear. É uma espiral onde revisitamos as mesmas lições em níveis cada vez mais profundos. Seja paciente consigo mesmo, seja compassivo com seu processo e, acima de tudo, confie nessa bússola interna que está sempre te guiando para a sua verdade, mesmo quando o caminho parece escuro ou incerto. Pense nas pessoas que você deixou ir ao longo da sua vida. Não é verdade que, com a perspectiva do tempo, você consegue ver claramente por que isso era necessário? Que você consegue reconhecer como aquele espaço vazio eventualmente se encheu com experiências e relações que estavam muito mais alinhadas com quem você estava se tornando? Jung nos assegurava que esse padrão não é coincidência. É o funcionamento natural da psique, que sempre busca a totalidade e que sempre nos impulsiona para nossa expressão mais autêntica e completa. Se você está nesse limiar agora, se está nesse momento doloroso, mas poderoso, de decidir deixar ir algo ou alguém que já não ressoa com seu caminho, quero que saiba disso. Você não está sozinho. Milhões de pessoas antes de você atravessaram esse mesmo portal, sentiram esse mesmo medo, essa mesma dúvida, essa mesma mistura agridoce de dor e liberação. E do outro lado, te espera uma versão mais autêntica, mais plena e mais livre de si mesmo. Uma versão que teve a coragem de ouvir essa linguagem secreta da vida, esse sussurro da alma que te diz quando é hora de deixar ir para poder receber o novo. Como o próprio Jung escreveu, não posso viver a tarde da vida segundo o programa da manhã da vida. Cada etapa do nosso crescimento exige que deixemos para trás algo que um dia nos serviu, não porque era ruim ou errado, mas simplesmente porque já cumpriu seu propósito. E, ao honrar esse ciclo natural de morte e renascimento psicológico, você se alinha com o próprio ritmo da existência. Você se torna um participante consciente na sua própria evolução, em vez de uma vítima passiva de circunstâncias que parecem estar fora do seu controle. Esse é o presente que Jung queria para todos nós, a capacidade de ouvir e responder a essa linguagem secreta que a vida nos fala constantemente. A sabedoria para saber quando segurar e quando deixar ir. A coragem para escolher nossa verdade, mesmo quando é difícil.
A fé para confiar que cada final contém, dentro de si, a semente de um novo começo. Então, hoje, agora mesmo, te convido a dar esse passo, ouvir sua sabedoria interior, reconhecer que deixar ir quem já não pertence ao seu caminho não é uma perda, mas sim uma oportunidade para se reconectar com sua essência mais autêntica e abrir espaço para o que está verdadeiramente alinhado com quem você é agora. E se essa mensagem ressoou com você, se tocou algo profundo dentro de você, te convido a compartilhá-la com alguém que talvez esteja enfrentando essa mesma encruzilhada. Porque, como Jung nos ensinou, nosso crescimento individual nunca é só para nós, é também nossa contribuição para a evolução coletiva da consciência. Me conte nos comentários que relação você está no processo de deixar ir ou transformar, ou quais insights você teve por meio dessa jornada. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar a coragem de seguir sua própria verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal se quiser mais conteúdo sobre psicologia profunda, crescimento pessoal e as lições transformadoras de Jung. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e faça parte dessa comunidade de pessoas comprometidas em viver vidas mais conscientes e autênticas. Lembre-se, o universo está constantemente falando com você na linguagem secreta da alma. A questão é: você está ouvindo? Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos os mistérios da psique humana e a arte de viver uma vida plena e autêntica. E lembre-se, como dizia Jung, sua visão se tornará clara somente quando você olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. M.